Ok, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 16 de julho de 2021. E vamos fazer agora alguns itens que da pauta da manhã, que não foram julgados, são blocos de processos do mesmo contribuinte, são os itens de número 171 a 174, todos da Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima. São itens 171, 172, 173, 174, todos de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, você vai fazer na ordem da pauta? Podemos seguir na ordem. Pode. Então, item 171, pode iniciar a leitura, Gregório. Eu vou direto ao voto, presidente, aí se for necessário, nós retornamos depois ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Trata-se, presente caso, de lançamento fiscal com vistas de contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre pagamento de remuneração e segurados contribuintes individuais correspondentes à parte patronal, referente às competências de janeiro a dezembro de 2004. Em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação apresentada, a contribuinte defende em síntese que, apesar da fundação ser pessoa jurídica de direito privado, como já dito anteriormente, com autonomia administrativa e financeira totalmente desvinculada da Universidade Federal de Roraima, não podemos negar que ela nasceu do desejo e com o objetivo certo de apoiar, incentivar e promover referida universidade. No ano de 2004, foram firmados projetos /convênios entre a Ajuri e órgãos e instituições diversos. A Ajuri não emprega, tampouco ficam à sua disposição pessoas envolvidas nos contratos e convênios. A Fundação não pode ser responsabilizada por pessoas que não são seus funcionários e que somente perceberam alguma remuneração por algum serviço prestado, não à Ajuri, mas a convênio previamente estabelecido por outras instituições. No caso em comento, observa-se que a Fundação não é sujeito passivo da relação tributária, uma vez que todas as pessoas relacionadas no auto de infração não eram nem são seus empregados e ou trabalhadores avulsos a seu serviço. Alega ainda ofensa aos princípios do não confisco e da proporcionalidade e da razoabilidade em relação ao valor da multa e dos juros cobrados. Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este relator, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentada novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor. E aí eu fiz alguns destaques da decisão da DRJ com a qual eu concordo. Do ônus probatório. Dissecando a defesa em exame, vê-se que a postulante aquece ao fato de que não efetuou o recolhimento da contribuição de 20% incidente sobre as remunerações dos contribuintes individuais, objeto da presente autuação. Tampouco declarou suas remunerações em GFIP. Destarte, o debate em questão centra-se tão somente na definição da legitimidade passiva, refutando a impugnante que não estava obrigado ao recolhimento baseado nas seguintes asserções. Não obstante, em que pese os diversos argumentos carreados aos autos pela impugnante, esta não trouxe a lume quaisquer provas robustas contrárias ao lançamento fiscal capaz de eligir a sua responsabilidade. Sob a ótica do ônus da prova supradiscorrida, não há como acatar as meras alegações da requerente como suficiente para eligir o procedimento fiscal, não podendo prescindir de provas consistentes. Impossível a este órgão julgador conhecer de razões de defensórias nesse aspecto, destituída das provas com que pretende impugnar o lançamento, que possam dar sustento às suas alegações. As únicas provas constantes dos autos são aquelas trazidas a lume pelo agente fiscal, que fazem prova contrária às alegações da litigante, como é explanado a seguir. Primeiramente, a autoridade lançadora demonstra que os pagamentos de remuneração aos contribuintes objeto do presente auto de infração foram constatados na contabilidade da postulante, nas contas de despesas discriminadas no demonstrativo de pagamento efetuados a contribuintes individuais em 2004. As folhas 154 a 166 dos autos, onde estão detalhados a competência, a data de pagamento, número de folhas do livro-razão, conta contábil, nome do segurado, histórico do lançamento contábil, valor do serviço prestado e os valores das contribuições devidas pelo contribuinte individual. Outro sim, as folhas 168 a 205 dos autos estão anexados por amostragem cópias das folhas do livro-razão de 2004, onde se encontram os lançamentos em questão. Avançando a DRJ sobre o princípio da entidade,
Em suas alegações, a litigante afirma a inexistência de relação contratual entre ela e as pessoas físicas em comento. Porém, apesar das contundentes afirmações de defesa, não há documento efetivo nos autos que desconstitua os lançamentos contábeis efetuados pela própria requerente, patente e reconhecimento das despesas em questão. O que se denota da peça defensória é a asserção de que os fatos registrados na contabilidade da suplicante pertencem a outra empresa, proposição essa que não contém o menor vestígio de razoabilidade, não encontrando respaldo em legislação de nenhuma ordem, muito pelo contrário, revela a ausência total de compromisso com os princípios legais, que são a expressão mais alta da normatividade que fundamenta a organização do poder, o pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o ordenamento jurídico. Some-se a isso as cópias dos recibos de pagamento juntados por amostragem pela autoridade lançadora, que constituem o anexo 1 dos autos do processo a indicado, que atestam que os contribuintes individuais receberam os pagamentos da Fundação Ajure, havendo inclusive, dentre esses documentos, uma portaria de contratação de serviços do senhor Samir, assinada pelo diretor executivo da Fundação Ajure. Então, veja, basicamente a Ajure ela vai defender nesses processos que a gente está analisando, começando por este, de que ela não seria contribuinte, que na verdade ela foi criada e desenvolvida para apoiar a Universidade Federal de Roraima, e que, em decorrência desse seu objetivo, ela celebra convênio com diversos órgãos e instituições, e que, para dar efetividade a esses convênios, são contratadas pessoas físicas, contribuintes individuais, mas que não serão pessoas que prestam seus serviços para a fundação. Ocorre que toda a contabilidade da empresa faz prova em contrário. E aí, eu vou adicionar a essas razões decididas da RJ, com as quais eu concordo. Eu trago aqui o enunciado de súmula CARF, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária. O que mais? Para o final, ante o exposto, voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 171 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, eu fui fechar, abri o microfone e fechei a câmera. Desculpa, relator. Ricardo? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 171 da pauta, 171 da Fundação Ajure de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, 171, Fundação Ajure de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Seguimos na ordem, Gregório? Essa decisão, presidente, é a mesma decisão para os itens 172 e 173. O item 172, o que vai mudar é a natureza da contribuição. O item 171 que a gente acabou de julgar é cota patronal, e o 172 é a mesma fiscalização, só que agora que é a contribuição dos segurados. E o item 173, o que muda é o período, é cota patronal também, as razões de defesa são as mesmas, só que aqui agora o exercício é 2007. Então, essa decisão é a mesma para os itens 17, repete para mim? 172 e 173. 172 e 173. São as mesmas razões recursais, as mesmas razões de defesa. Num deles muda a contribuição, mas a base de cálculo creio que seja a mesma. Está com a câmera desligada, Gregório.
Perdão. Então, base de cálculo é a mesma, né? As razões seriam as mesmas, e as razões recursais são as mesmas, as suas razões de decidir são as mesmas. Eu estou olhando aqui. Num processo que muda é o período, e outro que muda é só a contribuição. A contribuição, correto. Colegas, eu vou replicar, então, a decisão do item 171 nos itens 172 e 173. E aí ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão é para os itens 171, 172 e 173 também. Todos de acordo? Alguém diverge? Não? Replicar? É a mesma decisão, né? E agora vamos para o item 174. Pode iniciar, Gregório. O item 174 é um lançamento por descumprimento de obrigação acessória, indo já direto ao voto, consistente na falta de apresentação de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os apresentou sem observância das formalidades legais exigidas no período de evidência, incorrendo na prática da infração capital artigo 33, parágrafo 2º e 3º, 39 e 3º, da Lei 8.212, CFL 38, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação apresentada, a contribuinte defende em síntese que vocês vão ver que as razões de defesa da contribuinte são as mesmas daquelas deduzidas nos processos das obrigações principais, a saber, apesar da Fundação Ajure ser pessoa jurídica de direito privado, como já dito anteriormente, com autonomia administrativa e financeira totalmente desvinculada da Universidade Federal de Roraima, não podemos negar que ela nasceu do desejo e com o objetivo de apoiar e incentivar a referida universidade, que no ano de 2004 foram firmados projetos e convênios entre a Ajure e diversos órgãos e instituições. A Ajure não emprega, tampouco ficam à sua disposição pessoas envolvidas nos contratos e convênios. A Fundação não pode ser responsabilizada por pessoas que não são seus funcionários. No caso em comento, observa-se que a Fundação não é sujeito passivo da relação tributária, uma vez que todas as pessoas relacionadas no auto de infração não eram nem são seus empregados, ofensa aos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, e em relação ao valor da multa e dos juros cobrados. Então, da mesma forma, considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este relator, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CAF, não tendo sido apresentado novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro do seu voto condutor abaixo transcrito. Vejam que, a rigor, contra o objeto da autuação, que é multa por descumprimento de obrigação acessória, não houve insurgência por parte da contribuinte. Então, tal como no processo das obrigações principais, eu também estou negando provimento a recurso voluntário ao item 174. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 174, o conselheiro relator também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Os outros 3 processos diziam respeito à obrigação principal e esse aqui diz respeito à obrigação acessória. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio, como você vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 174 da pauta, da Fundação Ajure de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Então, o item 174, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, colegas, vamos fazer o item 197. Só um pouquinho.
Só um pouquinho. Item 197 agora. Item 197. É o último item da manhã do dia de hoje. Item 197, a recorrente é Santa Teresa do Oeste, Câmara Municipal. Santa Teresa do Oeste, Câmara Municipal, item 197 de relatoria do Gregório. Gregório, pode iniciar a leitura. Indo direto ao voto, presidente, aqui é uma proposta de resolução nos seguintes termos. Trata-se, presente caso, de pedido de restituição apresentado pelo cheque passivo referente aos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição social, a parte da empresa, a RAT, em relação às competências aí indicadas. Então, você vê que tem vários períodos fracionados. O fundamento da pretensão do sujeito passivo baseia-se na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, da linha H do inciso 1 do artigo 12 da Lei 8.212, que diz que são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, inciso 1, como empregado, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio da Previdência Social. Então, esse é o fundamento do pedido de restituição da contribuinte. A unidade de origem deu parcial provimento ao pedido da requerente nos seguintes termos em síntese. Determinou a restituição do valor originário de 14 mil fração, relativo às competências de abril a julho de 2003 e dezembro de 2003, em relação aos pagamentos pleiteados atinentes às competências de janeiro a 99, as competências indicadas foram indeferidos, tendo em vista que o último recolhimento ocorreu em 28 de julho de 2003, sendo que o pedido só veio a ser protocolado em março de 2008, portanto, após o cotado prazo prescricional de 5 anos para tanto. Por fim, no que tange às competências aí indicadas, foi arquivado por falta de apresentação de documentos GFIP, retificadora e folha de pagamento. Veja que eu destaquei essa parte, porque o pedido a resolução diz justamente a esse período aí. Então, em relação a essas competências, a unidade de origem indeferiu o pedido de restituição por falta de apresentação de documentos, quais sejam a GFP retificadora e as folhas de pagamento, para mostrar que efetivamente houve pagamento de remuneração para o exercência de mandato eletivo. A contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos de defesa, deduzindo saída de impugnação, defende a não prescrição dos pagamentos indevidos, tempestividade da retificação das GFIPs e da apresentação dos documentos solicitados. Pois bem, em relação especificamente à alegação de tempestividade da retificação das GFIPs e da apresentação dos documentos solicitados, a contribuinte defendeu em sede de manifestação de conformidade que, e aí no segundo parágrafo dessa transcrição, no que tange à retificação das GFIPs, oportuno esclarecer que as mesmas foram retificadas, embora após o prazo fixado pela autoridade administrativa. Tal situação ocorreu em virtude da dificuldade de resgatar informações de períodos pretéritos, bem como pelo grande volume de trabalho que tais retificações acarretam. Avançando, já na página seguinte, no que se refere aos documentos solicitados pela autoridade administrativa para avaliar o crédito tributário da manifestante, esta não logrou êxito em localizar especificamente aqueles solicitados. Contudo, em lugar daqueles, a manifestante, no prazo hábil a ela conferido, fez entregar, conforme protocolo recepcionado pelo senhor Gilmarinho, na data indicada, cópia dos comprovantes de pagamento do salário dos vereadores dos meses, dos períodos aí indicados. Então, veja, no curso da fiscalização, a unidade de origem pediu para a contribuinte apresentar as folhas de pagamento. Aí ela, folha de pagamento eu não tenho, não achei, não localizei. Mas eu tenho aqui esses comprovantes de pagamento de que eu paguei a remuneração para os vereadores. E apresentou, quer dizer, tem o protocolo de entrega desse documento. Enfim, a DRJ, por seu turno, em relação à matéria em destaque, concluiu em 2 parágrafos que, o que disse a DRJ sobre essa matéria? Consoante fundamento exarado por aquele órgão, restou impossibilitado a análise do pedido, tendo em vista que o contribuinte não supriu a falta de documentação no prazo.
Beleza, no curso da fiscalização não apresentou, mas trouxe isso na impugnação. Aí o que a DRJ fala? Com efeito, não cabe a esta instância julgadora desarquivar o processo e proceder ao julgamento de mérito, visto não existir previsão legal para tanto. Ademais, a análise do pleito neste momento implicaria em supressão de instância, visto que a DRF não teve acesso aos elementos necessários à análise da instrução e do processo. Basicamente, o que a DRJ fez, o contribuinte não apresentou no curso da fiscalização, ele apresentou agora na impugnação, mas como a autoridade administrativa da unidade de origem não analisou, não cabe a mim analisar agora. Então, a proposta de resolução é para que a unidade de origem, em resumo e em síntese, se manifeste justamente em relação a esses documentos que foram apresentados pela contribuinte, a saber, cópia dos recibos da entrega da GFIP, eu cito as páginas 550 a 626, cópia do protocolo de documentos apresentados para fiscalização, dentre eles, cópia com carimbo de confere com original assinada dos comprovantes de pagamento dos salários dos meses aí indicados, e consolidar o resultado da diligência e informação fiscal, do qual deverá ser dado ciência ao contribuinte para querendo apresentar manifestação no prazo de 30 dias e após retornar os autos para este conselho. Essa é a proposta, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o conselheiro relator está propondo, em relação ao item C97 da pauta, a conversão do julgamento em diligência, para que a Receita Federal preste essas informações. Só uma sugestão ali no item I, no primeiro item lá da diligência, se fala assim, caso positivo, total ou parcial. Para evitar que caia na mão de um servidor bem literal, assim, e responda exatamente o que você perguntou, ou seja, sim ou não, você podia colocar assim, depois do interrogação, algo assim, em sendo parcial, quantificar o valor, alguma coisa assim. Porque senão fica naquela, oi aí, tá, parcial, mas quanto, né? Estou adicionando aqui agora. Beleza. Colegas, proposta então de conversão de julgamento de diligência. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho, então, para o item 197 da pauta, da contribuinte Santa Teresa do Oeste, Câmara Municipal, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Então, resolução, conversão, julgamento de diligência, por unanimidade de votos em relação ao item 197 da pauta da recorrente Santa Teresa do Oeste, Câmara Municipal. O próximo item é o 220 da pauta. Vai seguir na ordem, tem o 204 do Márcio, que é o paradigma. Pode ser. Falta mas dá para, Patrícia, qualquer coisa a gente passa um pouquinhozinho do horário, tá? Um pouquinhozinho do horário. Aguenta firme aí que a gente já termina. Vamos fazer o 204 então, porque é paradigma tem uma certa prioridade. O item 204... Mas vai dar 5 ainda, Deni. Colegas, item 204... O item 204 é do contribuinte Matias Olímpio Pires de Melo. Matias Olímpio Pires de Melo, item 204. Pode iniciar a leitura, Márcio. Será bem rápido, presidente. Trata-se de lançamento de TR formalizado em 19 de agosto de 2014, referente ao exercício 2009. Em razão disso, foi convertido o processo primeiramente, ele foi convertido em diligência, isso no ano passado, para anexar apenas a tela do CIPT. Depois, novamente, eu me recordo até de haver pedido desculpas no despacho, mas eu devolvi para a unidade preparadora para atestar se houve recolhimento antecipado.
A unidade declaradora, ela retorna assim. A unidade tributária na unidade preparadora atestou o recolhimento do ITR apurado em 21 de maio de 2013. Acrescido de multa de juros. Atestou o recolhimento do ITR não apurado, mas em 21 de maio de 2013. Em atenção ao despacho de 4 de dezembro de 2020, informo que o recolhimento do ITR 2009 foi localizado no respectivo sistema, seu extrato anexado à folha 126. Informo que o pagamento se deu na data de 21 de maio de 2013, conforme destacado no documento. A data do pagamento me é relevante porque o pagamento não espontâneo não atrairia a aplicabilidade do artigo 150, parágrafo 4º. No entanto, o primeiro ato de ofício, que é o termo de intimação fiscal de 2014, foi lavrado em 19 de maio deste ano. Portanto, o pagamento, embora em atraso, é espontâneo. Dessa forma, aplicando-se a regra de contagem do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º, o termo a quem da lavratura do lançamento encerrou-se em 1º de janeiro de 2014, de sorte que devo reconhecer a decadência do crédito tributário lançado. Voto, portanto, em dar provimento de ofício ao recurso voluntário, voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a decadência do crédito tributário lançado. Em alusão ao outro voto, ao ao repetitivo item 205, foi lavrado na mesma ação fiscal e se refere ao exercício 2010. Daí porque não é aplicável a contagem do prazo decadencial para este outro processo. Eu abri aqui o outro processo, eu vi ele não restou atingido pela decadência. Então, tá. Colegas, em relação ao item 204 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento, uma vez que é atingido pela decadência. Francisco, como você vota? Eu tô tentando entender aqui. É o 204, né? 4, isso. Que é exercício 2006, né? Não. 2009, lavrado em 2014. Será que eu Não é escrevi do alguma coisa errada? Matias Olímpio? Ah, tá, eu devo ter... Não, eu errei na ementa, 2009. Obrigado por ter apontado esse termo material. Ah, tá. Esse é a decadência do crédito constituído em... Aí também está, porque o exercício 2009 está em 18 de 8 de 2004, a data de constituição. Aí no último parágrafo. Ciência do lançamento 18 de 8 de 14. Não, mas daí é 2009? É 2014. Não, é só pontuado que o Francisco está fazendo, só alguns pontinhos. 2004 era 2014, só isso. Obrigado, Francisco. Não, é só por fazer corrigir essa aí leitura o último parágrafo aí. Beleza, eu acompanho. Tá. Gregório, Acompanho. Renata, Acompanho. Rafael, Acompanho. Ricardo, Acompanho. Ana, Acompanho. eu também acompanho. Só um instantinho.
Então, o item 204 da pauta, no item 204 ficará assim o resultado. Item 204 do contribuinte Matias Olímpio Pires de Mello. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento, cancelando-se o crédito tributário, uma vez que atingido pela decadência. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário, lançado, vou colocar lançado, uma vez que atingido pela decadência, tá? Essa decisão, ela não é aplicável ao paradigma. Vai ser retirado de pauta o repetitivo, em razão do paradigma não se aplicar a ele. Não é decadente o repetitivo. Ok? Tá. Então, essa foi a decisão para o item 205. O item 205 é retirar de pauta, né? Para verificação de lote, de repetitivo, aquela coisa. E o 204, então, dado o provimento ao recurso. Item 204, do contribuinte Matias Olímpio Pires de Mello. Agora, colegas, vamos para o item 220. Do contribuinte Jorge Valentim Camilotti. Jorge Valentim Camilotti, também de relatoria, também não, né? De relatoria do Gregório. Item 220. Gregório, pode iniciar a leitura. Indo direto ao voto, presidente. Do conhecimento do recurso voluntário. Conforme exposto no relatório supra, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ no dia 11/12/2013, conforme a R de folha 233, e aí eu trago a imagem do AR para consulta dos colegas. Tendo sido intimado no dia 11/12, foi uma quarta-feira, tem-se que o prazo de 30 dias para a interposição do recurso voluntário começou em 12/12, quinta-feira, e se encerrou no dia 10 de abril de 2014. 10 de abril, não, 10 de janeiro. 10 de janeiro. Foi uma sexta-feira. Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal, na página 235, tem-se que este foi apresentado somente no dia 13 de janeiro. E aí eu trago a imagem justamente do carimbo de recepção do recurso voluntário. O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo legal de 30 dias contado da ciência da decisão de primeira instância. Registro pela sua importância que o contribuinte inaugura a sua peça recursal, informando, sem entrar em detalhes, que o recurso voluntário é tempestivo. Ele traz lá, né, vem dentro do prazo legal, apresentar recurso voluntário. Ele usa essa expressão, né, dentro do prazo legal. Entretanto, tal como demonstrado acima, a razão não assiste ao recorrente neste particular. Então, voto por conhecer em parte do recurso voluntário. Eu estou inferindo que essa expressão que ele traz no início do recurso dele, dizendo que está apresentando dentro do prazo legal, é uma afirmação dele. Então, conheço essa parte e na parte conhecida, nego-lhe provimento. Gregório, o recurso não foi encaminhado para o correio, né? Não. Porque é comum, eles abrem o envelope, batem o carimbo, e aí o carimbo vem com a data Eu costumo olhar isso, viu, presidente? Mas dá só um segundo que eu confirmo aqui já já. Se tem um envelope, é uma passada de olhos, você já mostra, assim, né? Só para evitar, né? O nome mesmo do contribuinte? Jorge Valentim. Jorge Valentim. No caso de ITR.
na sequência aqui das páginas do processo, a gente, na folha 230, tinha a intimação, né, dando ciência da decisão da DRJ, na sequência, o extrato de débito, da ARF, depois vem a cópia do AR, do qual ele recebeu, né, essa decisão, aí já vem o recurso, propriamente dito, o recurso é bem simples, é uma página, recurso, 2 páginas, melhor dizendo, e aí documentos anexos ao recurso, cópia da decisão de primeira instância que ele anexa ao recurso voluntário dele, depois já despacho de encaminhamento, não tem envelope nos autos. No despacho de encaminhamento fala sobre a data de apresentação? Não fala? Aqui a solicitação adjuntada. Não, tendo em vista o recurso voluntário apresentado, encaminhe-se ao CARF para apreciação. Tá certo. Então tá, colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 220, não está conhecendo do recurso voluntário. Estou conhecendo em parte. Está conhecendo em parte, está conhecendo a alegação de tempestividade, né? É. Isso. Tá. Isso mesmo. É que, é como você disse, né? Numa frase ali, ele disse que é tempestivo, né? Então, tá, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, está conhecendo apenas da alegação de tempestividade, e nessa parte conhecida, ele está negando provimento. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio, como vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? O relator. Eu também acompanho. O próximo item vai ser o seu, Ana, aquele 217. Então, ficou assim a decisão para o item 220 da pauta, do contribuinte Jorge Valentim Camilotti. Jorge Valentim Camilotti, item 220. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Então, item 220, Jorge Valentim Camilotti, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas a alegação de tempestividade, para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Agora, colegas, vamos fazer o item 217. 217. O item 217 de relatoria da conselheira Ana é da contribuinte Agip do Brasil S.A. Agip do Brasil S.A., item 217. Pode iniciar a leitura, Ana. Esse processo ele tem uma notificação de lançamento do ITR, que é do exercício de 1992. E na época o contribuinte ele estava pleiteando por um benefício que era previsto na lei, que eu esqueci o número, que é no decreto 84685, que regia o ITR. Para fazer jus a esse benefício, ele tinha que comprovar a quitação do ITR de 82 e dos últimos 5 anos. O contribuinte ele fez essa comprovação à época, e na época o Conselho de Contribuintes ele converteu o julgamento de diligência para comprovar se realmente havia tido esse pagamento. E a unidade de origem ela solicitou as informações quanto à existência de débitos junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, e a PFN ela requereu o desarquivamento das ações de execução, nas quais ela verificou que todas tinham o pagamento, e depois disso,
a Secretaria da Receita Federal, que está nas folhas 136 e 138, confirmou que esse crédito ITR de 1992 ele tinha sido extinto em face do pagamento realizado pelo contribuinte. Então, no caso, eu não estou conhecendo do recurso voluntário, reconhecendo o pagamento que a própria Secretaria da Receita Federal informou, e havendo a extinção do crédito tributário em razão do seu pagamento. Ele parcelou o débito, né, Ana? Isso é parcelamento, né? Não, ele pagou. A pedido de parcelamento sendo retratável, extinção. Ah, não, ali você está colocando em abstrato, né? Isso, o artigo genérico. É. Tá. Tá, colegas, em relação ao item 217 da pauta, a conselheira relatora não está conhecendo do recurso voluntário em razão de desistência, né, do contencioso por pagamento do débito discutido no processo. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? A essa hora da sexta-feira, discutir agora, né? Vamos lá, mas se alguém quiser discutir, pode discutir durante o voto, tá? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho a relatora. Rafael? Relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 217 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo, em razão de pagamento do débito discutido no presente processo. Então, 217, a GIP do Brasil S.A., acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo, em razão de pagamento do débito discutido no presente processo. Horário... É 17 horas agora? Nossa, eu estava achando que já era perto das 18. Ah, não, gente, dá para a gente fazer uns 30 processos ainda. Nossa. Eu não lembro quando você estava pedindo para segurar um pouco. Eu falei, não, vai dar 5 ainda, não vai dar 6, não. Ah, foi por... Ah, eu achei que você falou que vai dar para fazer ainda 5 processos. Passou na cabeça isso. Ele está querendo dizer que vai dar para fazer 5 processos. Ah, não, eu viajei. Nossa Senhora. Então tá. Então dá para a gente julgar bastante ainda. É cedo ainda. O próximo item, colegas, que a gente vai fazer, o 229 de sua relatoria, né, Gregório? É da tarde também. 229. Colegas, item 229 da pauta, da contribuinte Raquel Peixoto de Carvalho Freitas. Raquel Peixoto de Carvalho Freitas, item 229. Pode iniciar a leitura, Gregório. Esse aqui é um caso de glose de IRRF compensado pela contribuinte na sua declaração de ajuste anual. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido conforme sinalizado, trata-se o presente processo de notificação de lançamento com vistas de débito do imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte, reiterando os termos da impugnação, esclarece e defende que, ao que diz a contribuinte, ao tomar ciência do acordo da decisão de primeira instância, solicitei novamente, agora através da advogada doutora Yara Célia, que está acompanhando o processo que transitou lá na Justiça do Trabalho, que me enviasse o DARF pago do imposto retido
e cópia de todos os demais documentos pertinentes para que eu pudesse apresentá-lo a este estimado conselho. Diz a contribuinte que recebeu as referidas cópias dos seguintes documentos: resumo de cálculo, alvará judicial, certidão de não recolhimento do imposto de renda que ficou retido na vara do trabalho. Dessa forma, pude observar que o imposto de renda retido na fonte do reclamante, André de Freitas, cônjuge da herdeira Raquel Peixoto, não havia sido recolhido até o momento. Isso é que ela falou no recurso voluntário. Bem como fiquei ciente também, através desta certidão, o motivo que levou o não recolhimento do mesmo. Ao saber que a 18ª Vara do Trabalho de Goiânia não havia recolhido imposto retido por falta do CPF dos reclamantes, bem como dos herdeiros, ela solicitou, através da doutora Yaracélia, que encaminhasse uma petição à 18ª Vara do Trabalho, requerendo que fosse feito o recolhimento urgente para a Receita Federal, a fim de regularizar a situação. Ressaltou que não solicitou a referida petição há mais tempo, pois estava com dificuldade de conseguir informações que levaram a Vara do Trabalho de Goiânia a não realizar o recolhimento. Ressaltou que, conforme o comunicado da advogada doutora Yaracélia, a Justiça do Trabalho em Goiás encontra-se em greve, o que pode levar um tempo maior para atendimento da petição mencionada assim, ó. Aí eu digo, como se vê, a própria recorrente reconhece que não houve recolhimento do IRF compensado na sua declaração de ajuste anual, fato que, por si só, impõe o reconhecimento da procedência da glosa realizada pela fiscalização. De fato, conforme decidido pela DRJ, com relação à glosa do imposto de renda retido na fonte, única infração apurada no lançamento de ofício, efetivamente não há comprovação de que houve retenção de imposto de renda sobre o valor pago à interessada no ano de 2005 em decorrência da ação judicial e, portanto, não se justifica restabelecer a glosa efetuada. E a documentação acostada aos autos pela contribuinte, seja em sede de recurso voluntário, seja anexo à petição apresentada em março de 2016, pós-recurso voluntário, ela peticiona nos autos, trazendo novos documentos. Estes apenas confirmam que, de fato, não houve recolhimento do IRF. Neste aspecto, nega-se provimento a recurso voluntário. Só que aí eu entro numa outra matéria, que é dos rendimentos recebidos acumuladamente. Embora não alegado pela contribuinte, mas enfrentada pela DRJ, a DRJ enfrentou essa matéria, impõe-se analisar a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial. Sobre o tema, a Câmara Superior possui reiterada jurisprudência no sentido de que as diferenças decorrentes de verbas salariais, ainda que recebidas acumuladamente pelo contribuinte, devem ser tributadas pelo imposto sobre a renda com aplicação das tabelas progressivas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, mês em que foram apurados os rendimentos percebidos a menor, ou seja, de acordo com o regime de competência constante decidido pela STF, no do RE 614.406 do Rio Grande do Sul, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543b do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se as razões decididas do voto vencedor do conselheiro Heitor de Souza Lima, objeto do acordo 9202.005.650, abaixo transcrito. E aí, ao final, eu vou concluir que, neste aspecto, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. Então, a conclusão fica nos seguintes termos. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, determinando-se, entretanto, de ofício, o recálculo do crédito tributário lançado, com aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 229 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mas de ofício determinar o recálculo do imposto pelo regime de competência. Vamos direto para o voto. Francisco, como você vota? Com o relator. O recálculo do imposto é de ofício, né? Eu não escutei, Francisco. Eu voto para negar provimento só. Ah, tá. Perfeito. Não, eu não reconheço de ofício. Tá certo. Então. A regime de competência. Ok. Márcio, como você vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Mantendo a lógica, eu acompanho a divergência do Chico. Ok. Ricardo? Eu acompanho o relator. Ana? Relator. Eu acompanho a divergência.
Então, ficou assim o resultado para o item 229 da pauta, da contribuinte Raquel Peixoto de Carvalho Freitas. Raquel Peixoto de Carvalho Freitas. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário e determinar de ofício o recálculo do crédito tributário lançado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os conselheiros Francisco, Rafael e Dene, que apenas negaram provimento ao recurso. Tá? Então, repetindo, item 229, Raquel Peixoto de Carvalho Freitas, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário e determinar. Por isso que a maioria é negar e determinar, de ofício, o recálculo do crédito tributário lançado pelo regime de competência, utilizando essas tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco, Rafael e Dene, que apenas negaram provimento ao recurso voluntário. Tá, esse foi o item 229. Renata, os itens 177 e 180, eu estou lendo aqui uma relação que vocês mesmos me passaram de processos em relação aos quais, em princípio, não haveria tanta polêmica e daria para tempo de julgar aqui, né? Os itens 177 a 180 são do mesmo contribuinte. A gente consegue fazer agora, Renata? Eu acho que eles são diferentes. Tem dois só que são, assim, iguais, mas os dois são diferentes e eles não são muito curtos. Acho que se tiver alguma coisa mais curta, acho que vale mais a pena, talvez. Os paradigmas foram todos, né? Foi. 203 e 215, na minha opinião, são bem simples, são processos curtos. Não acredito que gere nenhuma polêmica. Até também o 231 é um retorno de diligência que foi submetido para a unidade preparadora analisar se houve a confirmação ou não de depósitos bancários de origem não comprovada e pelos documentos apresentados. Então, me parece ser bem... O 231 também parece ser bem rápido, breve. O 230 é o último da pauta, então. E o 13 e o 15, que estão mais ou menos na sequência da tarde, eles também me parecem bem simples. 213, 215, isso? Isso. Centrais elétricas. Tá. Colegas, vamos fazer agora o julgamento dos itens 213 e 214, tá? Centrais elétricas... 214 foi retirado de pauta. É verdade, é verdade. Deixa eu colocar... Só 213, mas eles não têm relação entre si. Tá. Então, vamos fazer o julgamento do item 213 da pauta, das Centrais Elétricas do Pará S.A., 213. Pode iniciar a leitura, Márcio. Só um minutinho. Bem, auto de fração lavada pela autoridade tributária. Eu vou direto ao voto. GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores, uma obrigação acessória. Direto no voto, eu faço até uma remissão que os autos de obrigação acessória não se confundem com o debicard que acabamos de julgar. Eu botei que acabamos de julgar porque eu presumia que a gente fosse julgar os 14 não fosse retirado de pauta. No recurso, o contribuinte inovou em todas as matérias. Então, vamos ver por quê. Na impugnação, o contribuinte apregou a decadência do direito de exigir a obrigação acessória no período de janeiro a novembro de 2000, responsabilização solidária da QRNA Participações, impedimento de correção e consequente relevação da multa, a vinculação deste lançamento à de obrigação principal, além de questões referentes à confiscatoriedade da multa aplicada. No recurso voluntário, afora tornar a combater a decadência, ele sustentou o quê? Os pagamentos realizados a título de fornecimento de habitação a empregados e diretores não se subsumiu à norma matriz de incidência da contribuição previdenciária, a fiscalização não havia declinado da fonte de dados e do nome de todos os contribuintes individuais em relação aos quais houve informação parcial, e a multa aplicada deveria considerar o fato de se tratar de uma infração continuada, ou seja, a apresentação reiterada de GFIPs com dados incorretos.
Se percebe na análise das peças de defesa, o recorrente apresenta argumentos nobres dos que foram levados à apreciação do colegiado, motivo pelo qual não podem ser conhecidos em sede de recurso voluntário. Aqui eu falo da preclusão consumativa, trago precedentes e já concluo, chego aqui perto da conclusão, em razão da inovação recursal, não conheço da matéria correspondente à incidência de contribuição previdenciária nos pagamentos a título de fornecimento de habitação, a ausência de especificação da fonte dos dados e do nome dos contribuintes individuais em relação aos quais houve apenas informações de remuneração a menor e redução da multa. Com relação à decadência, correspondente ao período de janeiro a novembro de 2000, invoco o enunciado de súmula CARF 148. Assim, a autoridade tributária poderia ter efetuado o lançamento da obrigação acessória até 1º de janeiro de 2006, tendo sido este prazo respeitado com a ciência do lançamento em 31 de dezembro de 2005, ou seja, no último dia. Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância atestou parcelamento em 28 de 6 de 2012, da NFLD tal, e o pagamento total da outra NFLD em 18 de 1 de 2006, tendo reconhecido a procedência do débito com repercussão na infração debatida, devendo ser negado o pedido de reconhecimento da decadência de 1º a novembro de 2000. Por isso, concluo e voto em conhecer, em parte, o recurso voluntário, apenas a matéria da decadência e negar-lhe provimento. Ok, Márcio, colegas, em relação ao item 213 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação de decadência, e nessa parte conhecida ele está negando o provimento ao recurso voluntário. Francisco, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Márcio? Eu me acompanho. Tá. O Márcio acompanha ele mesmo. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 213 da pauta, das centrais elétricas do Pará S.A., ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência, para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. O outro, esse é o 213. Qual que era o outro, Márcio? 215 da comercial. CLZ Comercial de Alimentos Limitada. É o próximo, né? É o próximo, depois do que foi retirado de pauta. Colegas, CLZ Comercial de Alimentos Limitada, item 215 da pauta. Pode iniciar a leitura. Direto ao voto, havendo necessidade, eu retorno ao relatório. A título preliminar, o contribuinte requeriu a devolução dos autos à autoridade julgadora, que não se pronunciou a respeito da ausência de dolo, que crê se tratar de elemento essencial na decisão do caso concreto, e também da ausência de compensação de valores recolhidos no simples. No caso concreto, a autoridade tributária cuidou de efetuar o lançamento de que trata o artigo 142, inexistindo a obrigatoriedade de comprovação do dolo por parte do contribuinte para que seja formalizado o lançamento. Desse modo, a análise de ausência de dolo pela autoridade julgadora é medida dispensável, pois o lançamento se limitou a exigir acrescido de multa e juros de mora, o adimplemento da contribuição previdenciária devido a outras entidades e fundos, que independe da intenção do contribuinte. Quanto à compensação dos valores recolhidos no simples, não houve omissão do acórdão recorrido, a 1, porque o contribuinte nada requereu na impugnação, e a 2, porque o relatório fiscal esclareceu a inexistência de recolhimento das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Eu trago o trecho. Deve ser desprovido o pedido preliminar de devolução dos autos da DRJ. No mérito, ele defendeu que o faturamento é condição bastante para manter o enquadramento no simples, estando a opção ratificada no interesse em recolher impostos e contribuições. Bem, aí eu faço uma explanação, nesse caso, do simples federal, da Lei 9.317, faço analogia também com o simples nacional, trago o ato declaratório e, para não restar quaisquer dúvidas, faço consulta no sítio do simples nacional, que revela que a empresa jamais optou pelo modelo simplificado de apuração e recolhimento de tributos, você percebe por períodos anteriores. No mérito, e também ele não trouxe qualquer prova a respeito de que ele é optante do simples, ele apenas disse que o faturamento seria a condição
suficiente para tal. Depois, criticou os juros e a multa, que considerou exorbitantes. Aqui eu apelo ao enunciado simulacaf número 2 e ao enunciado simulacaf número 4. Com relação à perícia, ele entende se tratar de prova imprescindível. E nada mais errado do que isso, já que o deferimento de prova pericial, ele é medida existente circunscrita dentro da esfera de discricionariedade da autoridade julgadora, que pode negar as prescindíveis e impraticáveis, os termos do artigo 18 do PAF. Pois bem, os quesitos, eu trouxe os quesitos que ele perguntou, são quesitos bastante simples, que também não exigem nenhum conhecimento especializado, e de todo o exposto, portanto, rejeitando a nulidade dessa decisão de primeira instância, atestando que ele não era optante pelo Simples Nacional, pelo Simples, e, portanto, ele deveria ter recolhido a contribuição para outras entidades terceiros e demais matérias de fundo, provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 215 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Item 215 da contribuinte CLZ Comercial de Alimentos Limitada. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 215 da pauta, da recorrente CLZ Comercial de Alimentos Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, 215, CLZ Comercial de Alimentos Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo seria o último item da pauta, então, o 231, Isso. Antônio Carlos Campos. Colegas, item 231 da pauta, do contribuinte Antônio Carlos de Campos. Esse processo, a Ana deve se recordar, nós convertemos o processo em diligência, ela julgou a cônjuge, eu julguei o outro cônjuge. E nós dois convertemos em diligência para que fosse analisado um material probatório que ele trouxe com recibos de aluguel, que ele era administrador de várias propriedades. Então, nós convertemos em diligência em 6 de agosto de 2020, há quase um ano, portanto, para que a unidade preparadora promovesse o cotejo entre os dados apresentados e os depósitos bancários de origem não comprovada, a fim de verificar se houve comprovação inequívoca e elaborasse relatório. O relatório foi elaborado, então, foi relacionado aos aluguéis em 2.340 registros, cotejado com os depósitos bancários de origem não comprovada, identificada a coincidência de apenas 44 registros, e depois aprofundada a análise, repasse, a análise do recebimento, repasse proprietário, coerência entre forma de pagamento histórico, resultou em apenas 11 coincidências aptas a justificar a origem dos depósitos bancários, conforme anexos 3 e 4. Esse aqui foi o resultado da diligência. Eu vou direto já à conclusão, até porque a diligência é muito objetiva nesse ponto. Pois bem, esse colegiado submeteu a documentação para cotejo da autoridade tributária a fim de verificar se houve comprovação inequívoca da origem dos depósitos, tendo aquela cuidado de relacionar os aluguéis recebidos, os depósitos tributários e produzido tabela em que relaciona aluguéis coincidentes em datas e valores. A partir dessa tabela, analisou minuciosamente a documentação apresentada e não acatou a comprovação por razão diversa, a não apresentação do recibo, a incompatibilidade entre a forma de pagamento histórico do extrato bancário, a ausência de prova do repasse proprietário ou a presença de vícios nos recibos, ou seja, não atestou a comprovação da origem dos depósitos bancários nesse pertinente. Depois entabulou no anexo 4º as comprovações que foram acatadas e no anexo 5º entendeu haver sido comprovado o valor de R$ 8.382, considerando tratar-se de conta conjunta a ser tributada em 50%. Em face a esses achados, o contribuinte, intimado para tanto, não manifestou-se. Dessa forma, a análise da documentação comprobatória promoveu a comprovação inequívoca da origem de parte de depósitos ou créditos bancários, devendo o lançamento ser revisto na forma sugerida pela autoridade tributária na unidade preparadora. Eu não vou botar a forma sugerida aqui, mas na forma
na resposta da unidade preparadora. Fica mais... Nesse ponto, vou tentar passar o provimento ao recurso voluntário para que seja deduzida da base de cálculo do lançamento a quantia de R$ 8.382,12, referente a depósitos bancários, cuja origem o contribuinte pôde comprovar. O voto. Ok, colegas. Então, em relação ao item 231 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo de lançamento a quantia de R$ 8.382,12. São depósitos em relação aos quais o contribuinte teria comprovado a origem, né? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, para o item 231 da pauta, do contribuinte Antônio Carlos de Campos, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a quantia de R$ 8.382,12, nos termos do voto do relator. Ponto. Tem alguns processos de minha relatoria que saí, mas eu acho que vai, talvez, de discussão e demore um pouco mais, não vamos conseguir fazer. Deixa eu ir para... nós tínhamos bastante processos de contribuição previdenciária entre ontem e hoje, né? Eu tenho um acho que foi de quarta, embora seja livro caixa, mas ele questiona só concomitância, exercício 2008 não tem a concomitância, e o livro caixa ele alega só a despesa de um técnico de informática e 3 dentistas, o cara é odontólogo. Então, a leitura do voto, eu presumo que eu faço ela dentro de 6, 7 minutos. Aí pode acontecer de alguém divergir, não entender, mas aí não, eu presumo que não tem tanta demora. Qual que é o item da pauta? 114. Então, vamos lá, colegas. Item 114 da pauta. Quando nós temos uma pauta compatível com o tempo da reunião, é tranquilo. Mas quando é uma pauta muito maior do que a capacidade de julgamento da turma no mês, na semana, aí a gente, quando chega nesses finais, tem que pegar os processos que são mais passíveis de serem julgados, né, dentro do tempo. Cento e quanto? 114. Colegas, item 114 da pauta, do contribuinte Rubens Raimundo Júnior. Rubens Raimundo Júnior, item 114 da pauta, e relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode então iniciar a leitura. Ok. Atuação do livro caixa e multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão do exercício 2008. Eu vou direto para o voto. Ele alega uma preliminar de nulidade, que eu refuto aqui,
não justifica, supostamente por uma falta de enquadramento objetivo dos fatos da legislação aplicável, e aí ele tem um quadrozinho que eu destaquei aí na sequência. Ele contesta que, eu vou ler esse trechozinho, ademais, não procede o argumento recorrente no sentido de que a planilha anexada à auto infração considera os pagamentos realizados aos autônomos indedutíveis, mas, ao mesmo tempo, os considera como vínculo empregatício. Com efeito, o livro caixa, por ele apresentado, traz à conta a remuneração paga a terceiros com vínculo. Ele alega aqui uma confusão de vínculo empregatício com autônomo, mas isso é uma conta que vem no livro caixa dele. Então, o próprio livro caixa dele vem com isso aí, mas é autônomo, né? Não tem refuto, não tem justificativa. No mérito, a incidência concomitante da multa isolada por ausência de recolhimento do carnê-leão com a multa de ofício, eu afasto também, sendo exercício 2008, nós temos enunciado, né? Trata da matéria. Dedução do livro caixa. Como ele não acrescentou razões além do que ele trouxe na impugnação, eu adoto as razões de decidir, eu estou fundamentando aí, já seguindo aqui para lá mais à frente, onde eu tenho fundamento da decisão de origem, não está aparecendo o número da página aqui, página 12. Então, eu adoto as razões de decidir do julgador de origem como fundamento da decisão. E aí eu trago, inicialmente, cumpre ressaltar que o sujeito passivo não contestou a glosa efetuada sobre parte da dedução indevida a título do livro caixa. Somente contestou a glosa sobre a dedução informada com pagamento de terceiros autônomos, tendo procedido ao recolhimento do valor de imposto de pessoa física de R$ 1.904,85, conforme cópia da folha 308. A partir dessas considerações preliminares, faz-se analisar as glosas contestadas pelo contribuinte, especificamente aquelas efetuadas sobre as despesas declaradas com os serviços prestados por Denis Vasconcelos Raimundo, Valesca Machado Cabral e Melissa Vasconcelos Raimundo, dentistas sem vínculo empregatício com o autuado, e também pelo prestador Marcelo Alvim Gagliano, serviço de informática. O contribuinte é odontólogo, e a despesa que ele contesta é com 3 dentistas e com um técnico de informática. E aí eu sei, o autuado alega que para a prestação da qualidade de seus serviços, isso aqui é transcrição da decisão de origem. O autuado alega que para a prestação da qualidade de seus serviços a seus pacientes, conta com auxílio de mais 3 profissionais autônomos, da mesma área de autuação, além do técnico de informática que, eventualmente, faz a manutenção dos equipamentos indispensável à percepção da receita do impugnante. Aí, o julgador de origem enfrentou pontualmente aqui. No que se refere aos gastos alegados com o prestador Marcelo Alvim Gagliano, que é o técnico de informática, aí ele ressalta aqui onde está destacado aí em realce. Ressalta-se que não há, na atividade laborativa desenvolvida pelo impugnante, qualquer necessidade do auxílio de um profissional da área de informática. Nada obstante, é claro, que o referido profissional seja contratado por meio de vínculo empregatício, podendo ser deduzido, então, nessa qualidade, que não é o caso. A propósito, consoante se vê no livro caixa, o registro do dispêndio com o referido prestador do serviço com informática está registrado em conta denominada material de conservação e limpeza, no valor fixo de R$ 360 nas seguintes datas: 31/1, 5/2, 5/3, 30/4, 31/7 e 31/8. Contudo, trata-se de serviço supostamente prestado por autônomo. Tratando-se de serviço supostamente prestado por autônomo, o recorrente deveria ter acostado aos autos, no mínimo, a comprovação da tarefa efetivamente executada. Aí ele traz as folhas do processo 2003 a 2005. Já no tocante à glosa sobre as despesas informadas com os profissionais Denis Vasconcelos Raimundo, Valesca Machado Cabral e Melissa Vasconcelos Raimundo, que são os 3 dentistas, aí ele discorre. Para que essas despesas sejam consideradas dedutíveis, deve restar demonstrado nos autos que os pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício foram efetuados em face da necessidade para a percepção da correspondente receita. E mais, que essa receita tenha sido corretamente escriturada no livro caixa e, portanto, incluída na base de cálculo do imposto. Aí ele traz a legislação aí que fundamenta, e aí eu continuo. Entretanto, continuo lendo aqui o dispositivo que eu estou adotando como razão de decidir. Entretanto,
do exame das simples cópias de recibo de pagamento autônomo apresentada à fiscalização pelo contribuinte, folhas 156 a 220, não é possível se fazer qualquer associação dos valores apresentados nos referidos documentos a nenhuma receita oferida pelos serviços odontológicos prestados pelo contribuinte durante os meses de janeiro a dezembro de 2007. Tal inconsistência demonstra a necessidade da apresentação de contrato de prestação de serviço e demais provas de vinculações específicas e diretas entre as autuações dos referidos profissionais e a percepção das receitas do contribuinte oriundas da prestação de seus serviços odontológicos. Ressalte-se, ademais, que a comprovação pretendida não pode ser feita de modo genérico, não sendo possível se admitir a dedutibilidade de despesas sem a devida comprovação de que as receitas que as originaram foram devidamente incluídas na base de cálculo mensal dos rendimentos sujeitos à tributação do imposto de renda da pessoa física. Na verdade, aqui ele apresenta só os recibos. E aí o julgador de origem, que eu concordo com a decisão dele, só isso não é suficiente para caracterizar que essas despesas com esses dentistas tiveram as correspondentes receitas declaradas junto com a que foi declarado no livro caixa. Então, só isso por si só também concordo com a decisão de origem, e aí concluo rejeitando a preliminar suscitada no recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Concordo. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 114 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Gregório, como você vota? Eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente. Me parece que, sendo o contribuinte recorrente odontólogo, ele deve ser, pela narrativa que o relator fez aqui do excerto do acordo da DRJ, que ele acompanha, me parece que ele é proprietário de um consultório e, enfim, deve trabalhar parceria com esses outros profissionais também de odontologia, e não é desarrazoado, aliás, não é desarrazoado não, difícil de acreditar que ele trabalharia em parceria, porque não são empregados, por isso eu falo parceria, mas que ele não iria oferir renda dessa parceria. Por certo, ele ofere renda. Mas no caso aqui concreto, está demonstrado que o contribuinte não logrou comprovar que a receita dessa parceria ele levou à tributação. Então, me parece, sim, que isso aqui está vinculado à atividade dele e, portanto, eu daria provimento, mas por falta de comprovação da tributação da receita decorrente, eu acompanho pelas conclusões. Ok, Gregório. Márcio, como vota? Relator. Renata? Eu vou acompanhar pelas conclusões também. Rafael? Também pelas conclusões. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Pelas conclusões. Eu acompanho o relator. Só um instantinho. Gente, o próximo item é o Edsa Sampaio. Eu vou arriscar, coloquei lá na pasta, vamos tentar fazer o Edsa Sampaio. Eu faço uma leitura dinâmica, o voto não é muito longo, sabe? Só um pouquinho. Deixa eu finalizar. Tá, colegas, então em relação ao item 114 da pauta, do contribuinte Rubens Raimundo Júnior, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana. Como não deu maioria de conselheiros votando pelas conclusões, então não há necessidade. Ideal seria, né? Quer fazer uma declaração de voto, Gregório? Não, obrigado. Ô, Denis. Se alguém se prontificar, fique à vontade. Oi. Só registra, porque isso era um julgamento de quarta, que o julgamento foi no dia 16 à tarde. Ah, sim, já coloquei aqui. Julgamento realizado 16/7/21, no período da tarde. O próximo item da pauta, colega, então repetindo, 114, Rubens Raimundo Júnior.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões, conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana. Mas ficou no vídeo registrado, o Gregório manifestou a razão pela qual ele está votando pelas conclusões e foi acompanhado pelos demais que também votaram pelas conclusões. Então, se o contribuinte tiver interesse de saber o motivo, está registrado no vídeo. Essa é a vantagem do vídeo, né? É uma das vantagens. Então, vamos fazer agora o item 115 da pauta, que é o próximo, tá? É de minha relatoria. Não é um item, assim, complicado. Eu vou ler rapidamente. Só um pouquinho. Deixa eu localizar aqui. Acho que dá tempo da gente fazer antes do encerramento. Eu vou fazer uma leitura rápida do relatório e vou para o voto. Trata o presente processo de auto de infração de imposto de renda da pessoa física, referente aos anos calendário de 2003, 2004 e 2005. Foi constatado omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário com origem não comprovada. Bem como omissão de rendimentos caracterizados por comissões recebidas e não oferecidas à tributação. O contribuinte teve ciência do lançamento, apresentou impugnação. Isso aqui é interessante dizer já no relatório, né? Foi apresentada na impugnação na impugnação, o contribuinte, eu vou ler, foi apresentada impugnação parcial, através da qual o contribuinte, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, argumentando acerca de seu ramo peculiar de negócios, qual seja a intermediação de veículos de luxo, tá? Então, é bom para entender todo o contexto, intermediação de veículos de luxo. Esse é um negócio do contribuinte. Aí, a DRJ, a quarta turma da DRJ em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, concluiu por unanimidade de votos pela improcedência da impugnação. Cientificado da terceira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual busca justificar a origem de diversos depósitos realizados em sua conta. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos. Considerações iniciais. Eu vou fazer uma leitura, tentar fazer uma leitura mais dinâmica, e qualquer coisa vocês me interrompam aí se eu estiver indo muito rápido. Considerações iniciais. Antes de considerações outras, importa destacar que foi apurada pela fiscalização omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário com origem não comprovada, realizados na conta corrente número tal do Citibank e na conta corrente número tal do Unibanco, nos anos de 2003, 2004 e 2005. Das alegações recursais em relação ao ano calendário 2003. Então, eu trato de cada ano, tem um trechinho de cada ano, não é longo. Em relação a 2003, alega o recorrente o ingresso em suas contas de R$238 mil referente a empréstimos tomados de José Ferreira da Costa, porém não traz com seu recurso nenhuma comprovação a respeito e nenhum cotejamento de valor com os depósitos sob análise. Alega também o ingresso de R$384.176,50 referentes à venda de um imóvel em Recife, Pernambuco, porém, em que pese a argumentação de que teria recebido cheques pela venda, que foram cancelados sem compensação, e que teria pactuado com o comprador o pagamento a partir de 2003, não demonstra que algum ou alguns dos depósitos realizados em sua conta seriam decorrentes dessa venda. Alega que a decisão recorrida desconsiderou um empréstimo de R$ 33.911 tomado de José Ferreira da Costa e a devolução de empréstimo de R$ 124.555,70 que havia sido feito em favor da empresa Flying Ice e Pousada Maravilha. Contudo, tais valores não constam da relação de depósitos cuja origem não foi comprovada e que segue no termo de verificação e esclarecimento de folhas tais.
não tendo o recorrente, inclusive, demonstrado que algum ou alguns dos depósitos diriam respeito a esses valores. Quanto ao empréstimo tomado de José Ferreira da Costa, diz o recorrente que a comprovação dar-se-ia com o documento número 4, juntado aos autos com a impugnação. Porém, tal documento se trata apenas de uma planilha elaborada pelo próprio contribuinte e que não tem o condão de comprovar o trânsito dos valores e, consequentemente, a origem dos depósitos. Confira-se. É uma planilha que o contribuinte faz, não... ano calendário de 2004, alega o recorrente que os valores creditados em suas contas bancárias, alega o recorrente que dos valores creditados em suas contas bancárias, R$ 53.485,42 se referem a empréstimos tomados, ali está domados, não é cavalo, né? É tomado de José Ferreira da Costa e que R$ 292.357,21 se referem à intermediação que fez na compra de um veículo Porsche Cayenne ano 2004 pela empresa Magia Participações e Empreendimentos Imobiliários Limitada. Aduz que pelas mesmas razões expostas em relação a 2003, que deve ser expurgado o valor de R$ 53.485,42, pois o empréstimo estaria demonstrado por meio do já citado documento 4. Todavia, como visto acima, esse documento não se mostra suficiente à comprovação. Ademais, vê-se que tal valor não corresponde a nenhum dos valores relacionados na planilha e nenhum cotejo, entre parênteses, demonstração, nesse sentido, chegou a ser feito pelo recorrente. Quanto à intermediação na negociação do Porsche Cayenne, o recorrente deixa claro em sua defesa não possuir um documento capaz de atestar. Ele próprio fala isso. Um documento capaz de atestar, de forma inequívoca, que entrou em suas contas R$ 292.357,21, decorrentes desta intermediação. Para que não reste dúvida, vejamos o seguinte excerto do recurso. Diz assim o contribuinte, no recurso. Ora, ressalta-se aqui, inicialmente, consoante já esclarecido na impugnação anteriormente apresentada, que o recorrente se dedica à intermediação da compra e venda de veículos de luxo e que as negociações desses veículos é realizada entre um seleto grupo de compradores e vendedores, singularizando-se por conta do alto grau de confiança envolvido. Assim, não é usual a prática de financiamentos pré-determinados ou o envolvimento de instituições financeiras, a exemplo do que ocorre nas operações com carros populares. Eu acho estranho, né? Eu acho que milionários compram veículos via sistema financeiro, mas tudo bem, né? Ele está falando que é só em dinheiro, né? Estranho, né? Não sei. Ele diz ainda, assim sendo, o recorrente que atua há mais de 20 anos nesse mercado possui uma vasta clientela, com a qual possui relação de confiança, bem como um ótimo relacionamento com as revendedoras e importadoras de veículos de luxo, baseada em sua reputação. No giro desse negócio, que é a intermediação, o recorrente recebe em suas contas bancárias depósitos de seus clientes para que possa negociar e adquirir, em nome destes, veículos por eles pretendidos, junto àqueles que há anos também atendem o recorrente. Tais entradas e saídas não são imediatas, haja vista que as negociações levam alguns meses, o que acaba gerando uma verdadeira corrente, uma verdadeira conta corrente, entre aspas, de valores que entram para que o recorrente negocie e efetue as compras e valores que saem para pagamento das aquisições. Não necessariamente, portanto, entre parênteses, aliás, é muito difícil que isso ocorra, fecha parênteses, o valor que o cliente X deposita é exatamente o dinheiro utilizado para a compra desse veículo. Assim sendo, por ser pessoa física, o recorrente não mantém rigoroso controle de entrada e saída do dinheiro envolvido nessas operações. Porém, ao que o recorrente se atenta são os acertos finais entre os clientes e as revendedoras de veículos, de modo tal que sempre logra auferir do cliente o total é necessário à aquisição do veículo, bem como logra repassar à concessionária o total devido por tal aquisição. É bem verdade que nessas operações as quantias, entradas e saídas podem eventualmente ter suas origens, destinos confundidos.
Conforme se observa, essas alegadas operações de compra e venda de veículos eram realizadas ao tempo dos fatos com alto grau de informalidade e confessada confusão patrimonial, o que impossibilita essa autoridade julgadora de reconhecer que determinados depósitos apurados pela fiscalização teriam sua origem comprovada nessas operações. E, finalmente, para o ano calendário 2005, alega o recorrente ter sido creditado em suas contas em 2005, R$42 mil referentes a empréstimos tomados de José Ferreira da Costa. Vejam, todos os anos tem empréstimo desse José Ferreira da Costa. R$37.713,92 referente à intermediação na compra de um veículo pela empresa Magia Participações e Empreendimentos Limitada e R$717.205,27 depositados por Alexandre Barbosa Souto Maior, Cristiane Ionoff, Fernando Francisco da Costa, Maria Gisela Trussardi C. Araújo, Rude e Pedro Scopel, que foram repassados às revendedoras de veículos de luxo. Pois bem, para os valores de R$42 mil e R$37.713,92, o recorrente se vale das mesmas alegações apresentadas em relação ao ano de 2003 e 2004. Para o valor de 717 mil, o recorrente utiliza a mesma linha de argumentação, como se percebe nesse trecho do recurso voluntário. Diz assim o recorrente: colegas, estou terminando já, está finalizando. É de se pedir desculpas pela repetição, mas hão de ser consideradas nessa análise dos documentos números 9, 10 e 11, como dito, as ordens de grandeza envolvidas e a razoabilidade das datas, sem que se leve em conta a exatidão das mesmas, conforme inclusive já orientado por esse egrégio Conselho de Contribuintes. Reitere-se nesse tópico as provas produzidas pelo recorrente, além do controle global de entradas e saídas, notadamente as notas fiscais apresentadas. Ora, ilustríssimos conselheiros, não tivesse o recorrente efetivamente participado dessas operações de venda e compra de veículos na qualidade de intermediador, como poderia o mesmo ter cópia das respectivas notas fiscais de venda? Como poderia o mesmo forjar tamanha proximidade de valores e períodos? Sem sombra de dúvidas, a razoabilidade e a lógica laboram em favor da verdade dita pelo recorrente e devem ser consideradas para que seja julgado. Faça-se aqui ainda a ressalva justificativa contida no vosso acórdão de que, abre aspas, as notas fiscais apenas fazem prova contrária, pois não indica que os valores foram pagos de forma parcelada. Fecha parênteses. Data vênia, ilustríssimos julgadores, mas a nota fiscal é o comprovante da venda e o preço pactuado. Não é na nota fiscal que constaria necessariamente o parcelamento dos valores. Isso sem contar que, como dito, o recorrente, suas negociações com as importadoras e revendedoras eram absolutamente informais. Olha só, gente, absolutamente informais e não envolviam um parcelamento fixo. O que é um parcelamento que não é fixo? É estranho, né? Não envolvia um parcelamento fixo e ordinário. Ademais, o fato de receber um valor parcelado de um cliente não significa que o recorrente, em seu fluxo de caixa, efetuava o pagamento daquele veículo de forma parcelada, mas sim de acordo com aquilo que financeiramente seria mais atrativo, aumentando o valor da intermediação, utilizando-se para tanto o depósito de outro cliente. Enfim, parece não entender o vosso acórdão que o recorrente tinha a gerência de seu negócio de forma macro, entre aspas, e não, parênteses, por operação, fecha parênteses, de modo que os valores globais de entrada e saídas, bem como o lapso temporal, e não as datas exatas, é que devem ser considerados. Como se percebe, o recorrente pede que a administração tributária aceite presunção de que tais valores justificariam, entre parênteses, comprovariam parte dos depósitos efetuados em suas contas e requer a sua exclusão da base de cálculo do lançamento. Porém, isso não é possível. O lançamento devidamente motivado é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumprir o recorrente, o ônus de afastar mediante prova robusta, inequívoca e contrária essa presunção que não ocorreu.
cabendo destacar que os documentos 9, 10 e 11 que acompanham a impugnação correspondem a planilhas feitas pelo próprio recorrente e notas fiscais emitidas em nome de terceiros. Logo, não são documentos suficientes para comprovar a origem dos depósitos. Sendo assim, não há como se acolher a defesa. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Aquele parcelamento que você falou ali. Fixo? Ele fala talvez seja, não parcelamento, valores, né? Porque às vezes você pode parcelar em valores fixos ou corrigidos, né? Talvez possa ser isso, né, que ele quis dizer. Não entendi. Seria o quê? Eu vou pagar em 5 parcelas, uma de 1.000, outra de 1.500, a outra de 10.000, é isso que você está falando? Não, eu vou pagar em 10 parcelas de 1.000 fixas. Ou então eu vou pagar primeiro e em cada parcela vai sendo corrigido com um índice qualquer. Talvez seja nesse sentido. Né? Deixa eu ver como é que ele fala. Bem. Eu te acompanho. Mas deu para entender, né? O contribuinte, infelizmente, ele fez toda essa movimentação, essas operações de compra, negociações informais de compra de veículos de luxo, ele mesmo reconhece que não tem controle, que que mistura o que é dele com o negócio. Nossa, então não tem como, gente. E ele não traz, assim, documento e demonstração, planilha, cotejando, esse documento. Não, então não tem como, né? Então tá, Francisco, você... Acompanho. Gregório? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ricardo? Eu acompanho. Ana? Acompanho. Então, para o item 215 da pauta, todos os meus, eles são... 115, não? 115. Eu falei 215? Foi. Isso aí. Por isso que é bom eu falar mais de uma vez o número do item, né? Colegas, item 115 da pauta, da contribuinte, aliás, de Edsa Sampaio. Item 115 da paia, item 115 da pauta, Edsa Sampaio. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Que horas são? 18 horas cravados, assim, no meu celular. Tem uma coisinha aqui, gente. Vamos encerrar agora, então. Tem a contabilidade já, Gregório? A quantidade que a gente julgou? Acho que podemos... Parece que o Greginho congelou. É Ele verdade. travou. Colegas, vamos então encerrar a sessão de julgamento. Rafael e Patrícia podem encerrar a gravação.